Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Esta semana vamos ter dois temas grandes, um maior, que são o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos relativamente às tarifas, ou seja, como é que ficou a guerra tarifária entre estes dois países. Não foi bem uma guerra. Quem é que saiu a ganhar, o que é que isto pode representar, quais é que são os pontos positivos ou negativos, e quem é que cedeu e o quê. Depois também falamos sobre um leak que houve numa aplicação de dating safety, portanto uma aplicação de segurança para encontros, mas que depois deu leak aos dados das mulheres que estavam inscritas. E porque é que isso é relevante, e depois uma série de notícias mais pequenas, desde um poço de petróleo na Europa até um novo benchmark de AI e limites no cloud e etc. Portanto, muitos temas mesmo. Ouçam até ao fim. Se têm gostado, apoiem. A melhor maneira de apoiar é partilhar com alguém, é deixar as estrelinhas, é subscrever. Se estiverem a ouvir e não estiverem subscritos, é uma maneira super fácil e gratuita de ajudar. E vamos para o episódio. Vamos falar então de um tema que já não falávamos aqui há muito tempo no podcast, que são as tarifas. Portanto, só para recapitular o que tem acontecido este ano, desde que Donald Trump entrou na Casa Branca, dia 20 de janeiro, ele decidiu que ia impor uma série de tarifas aos países que faziam trocas com os Estados Unidos por dois motivos, ou pelo menos por dois motivos aparentes, que era o facto de se ter perdido muitos trabalhos industriais nos Estados Unidos, e o segundo motivo é um trade imbalance entre os países, ou neste caso os blocos de países, ou seja, os Estados Unidos importam muito mais do que exportam para certos países e, portanto, as tarifas, que, recapitulando, são impostos à entrada de bens importados. Ou seja, se os Estados Unidos comprarem, por exemplo, o azeite português, à entrada dos Estados Unidos, as empresas americanas, ou as pessoas que importaram esse azeite vão pagar uma tarifa de X%, portanto vão pagar um imposto sobre o preço daquela importação. Os Estados Unidos são o comprador do mundo, ou seja, são o país mais rico e, portanto, são o país que tem maior poder de compra, e usam e abusam desse poder de compra e importam grande parte das coisas que têm no seu país e gastam muito dinheiro em importações. Isso dá-lhes um leverage que é, se eu parar de importar, as vossas economias que estão dependentes de exportações vão sofrer. Ou seja, eles têm um mercado interno muito forte, para além das importações, e portanto não sofrem disto. Ou seja, claro que as maiores empresas dos Estados Unidos também exportam bastante, mas muitas das empresas tecnológicas e etc. acabam por não sofrer esse mal, porque as coisas não são diretamente produzidas nos Estados Unidos, e aqui interessa muito onde é que elas são produzidas e não onde é que elas são criadas ou desenhadas, não é? Porque o que interessa é o movimento de bens e não propriamente o movimento de dinheiro, porque depois também tem umas engenharias financeiras ali por trás, e portanto eles, sendo os tais compradores do mundo, conseguem fazer essa pressão, e se acharem que estão a sofrer e que a balança comercial está desequilibrada, conseguem equilibrá-la desta forma. Isto são as razões aparentes, portanto, que teoricamente iriam favorecer os impostos coletados pelo governo americano para baixar a dívida, que é um problema que eles têm muito grande, ou aumentar o número de trabalhos em indústria nos Estados Unidos, porque se tem perdido muito e há muita gente que acabou por ficar sem trabalho e sem receita, salário,
por causa desta perda de trabalho industrial, se calhar pouco qualificado nos Estados Unidos, porque ele acabou por passar todo para a China e para os países asiáticos, principalmente. Há depois razões que não são tão aparentes, mas que podem fazer sentido, que são razões mais financeiras de política monetária, por exemplo, de desvalorizar o dólar, e que tem acontecido. Ou seja, se vocês forem ver um gráfico do valor do dólar face ao euro nos últimos 6 ou 12 meses, o que vão ver é o dólar a perder terreno face ao euro, e vocês perguntam porque é que isto é bom para os Estados Unidos. É mau porque quando eles querem comprar alguma coisa à Europa, não estão a perder poder de compra, não é? Mas por outro lado, se quiserem exportar, e em linha com aquilo que falamos agora, portanto, se eles quiserem aumentar as suas exportações e trazer indústria para os Estados Unidos para depois exportar, isso acaba por ser bom para eles, porque eles conseguem exportar a um preço mais baixo e, portanto, os países para os quais eles exportam vão ter mais facilidade a comprar, porque têm mais poder de compra, porque as coisas são pensadas em dólares, são vendidas em dólares, mas o dólar vale um bocadinho menos. E, portanto, eles querem, ou podem querer, o dólar um bocadinho enfraquecido em relação ao euro, exatamente por causa desta razão. Portanto, ele implementou as tarifas, depois, entretanto, pausou-as durante 90 dias, depois em abril, portanto, passado mais ou menos 3 meses, no Liberation Day, impôs tarifas a virtualmente todos os locais do mundo, alguns deles que nem sequer tinham humanos, para prevenir triangulações, ou seja, para, por exemplo, Portugal, se quisesse fugir às tarifas, vendia a uma terra qualquer que não tinha sequer humanos, alguém abria lá uma empresa e depois essa empresa vendia aos Estados Unidos e, portanto, fugia às tarifas, mas ele pôs tarifas em todos os países, todas as regiões do mundo, e, portanto, era impossível fugir a isso. E a seguir a isso, pausou as tarifas, mais 3 meses, e, portanto, estamos agora no final desses 3 meses, final de julho, mais ou menos, né? Em que ele disse, ok, vou adiar a reposição das tarifas, mas só com os países que estão a entrar em negociações comigo. E um dos blocos que entrou em negociações, para além da China, obviamente, que houve ali uma escalada gigantesca, foi a União Europeia. A União Europeia esteve, agora estas últimas semanas, em negociações para baixar a taxa, digamos, base nova de tarifas que os Estados Unidos tinham imposto aos produtos europeus, e chegou-se, ao que parece, pelo menos de acordo com as notícias que saíram hoje e ontem, a um acordo que fixa o teto máximo de tarifas nos 15% para produtos que vêm da Europa. Isto tem agora alguns factos, algumas incertezas e algumas opiniões. Vamos começar pelos factos. Portanto, é facto que há um teto de 15%, dentro do pacote quer dizer, vamos começar pelos factos, mas alguns dos factos também são incertezas, mas, ou seja, estão misturados. Mas pronto, dentro do pacote do acordo, o que vamos ter também, para além dos tais 15%, ou seja, do que seria uma redução das tarifas para algumas indústrias, como por exemplo a indústria automóvel, que estava nos 25%, portanto reduz agora para 15%, mas um aumento generalizado das tarifas, porque antes de Donald Trump entrar, a Europa pagava mais ou menos 1,7% em média, a Europa não, ou seja, os produtos vindos da Europa nos Estados Unidos pagavam 1 ponto pouco por cento de tarifa, e portanto há um aumento de quase 10 vezes na tarifa que pagam as importações europeias nos Estados Unidos. Mas, ou seja, há esse teto, e depois há um compromisso do lado da Europa, e há muito mais compromisso do lado da Europa do que do lado dos Estados Unidos, numa série de coisas. A primeira é um investimento em 700 mil milhões de euros, sim, 750 mil milhões de dólares, no que diz respeito à energia, portanto, gás natural, petróleo e energia nuclear. Isto, agora vou entrar as opiniões, pode ser bom, porque já que há este compromisso de gastar esta energia, e acho que já existe um X valor, acho que é cerca de 1/4 disto que é comprado anualmente aos Estados Unidos por parte da União Europeia,
portanto aumentar para estes 700 mil milhões de euros, o que pode forçar é alguns países que na União Europeia ainda façam negócio com a Rússia a mudar, já que têm de cumprir este acordo, a mudar o seu parceiro para os Estados Unidos. E apesar dos Estados Unidos estar a ter aqui uma posição um bocadinho de bully, se calhar isto vai envelhecer mal o que eu vou dizer agora, mas parece-me um parceiro um bocadinho mais estável do que a Rússia, no sentido em que pelo menos os Estados Unidos está a fazer uma guerra tarifária e a Rússia está a fazer uma guerra real. Portanto, há aqui, nenhum dos dois é muito estável, mas entre um e outro se calhar aos Estados Unidos acaba por ser mais interessante. Mas pronto, pode haver aí um lado positivo em passarmos a compra de energia para os Estados Unidos e não para a Rússia, até por uma questão depois de facilidade de negócio entre outras áreas, e aí sim acredito que fazer negócio com os Estados Unidos será melhor do que fazer negócio com a Rússia, em termos de inovação, em termos de produtos, em termos de o que é habitual nós usarmos no dia-a-dia. A maior parte das coisas digitais pelo menos vem dos Estados Unidos, e sendo isto um podcast de tecnologia, acho que faz sentido ter esta opinião. Depois, para além destes 700 mil milhões de euros em compras de energia, acrescem 600 mil milhões de euros de investimento de empresas europeias nos Estados Unidos, e ao acordo juntaram-se já algumas letter of intent, portanto algumas declarações de interesse dessas empresas em investir nos Estados Unidos. Investir pode ser abrir fábricas, pode ser abrir headquarters, escritórios, etc. E portanto vai existir esse compromisso. Também já existia um valor anual que a União Europeia costumava investir nos Estados Unidos. Estou só a ver aqui se encontro o número, eu acho que tinha isso, sim, está aqui. Nos últimos anos, a União Europeia mais o Reino Unido mais a Suíça, portanto aqui o bloco europeu, digamos assim, tem investido em média cerca de 200 mil milhões de dólares, portanto é aumentar este número para 600 mil milhões de dólares. O que não existe, e aqui uma incerteza, é o período no qual estes 600 mil milhões de dólares têm de ser investidos. E muitas das vezes estes acordos com números gigantescos que deixam de fazer sentido, portanto com imensos zeros, acabam por não se cumprir, ou seja, há ali algum tipo de interesse. É uma medida que vai ser se calhar muito bem recebida nos Estados Unidos. Pode haver até algumas empresas a abrirem lá fábricas e etc, e a aproveitarem esta onda, mas depois acho que é muito difícil acabar por medir o que é que vem do acordo, o que é que vem das empresas quererem efetivamente abrir e expandir para os Estados Unidos, e portanto a maior parte destes acordos assim com estes valores acabam por não se cumprir ou não se definir, e portanto também não se sabe se cumprem ou não. Acrescenta-se também a isto, e portanto até agora foi só dinheiro a sair da União Europeia, acrescenta-se também a isto um investimento de 40 mil milhões de dólares em chips de inteligência artificial, e aqui há as empresas de chips que os Estados Unidos têm, portanto Nvidia, AMD, etc. Também outro compromisso. Eu acho que isto aqui pode ser bom no sentido em que é uma porta aberta e digamos uma declaração de amizade quase, de ok, vocês vão ter de comprar nos chips, mas efetivamente os chips americanos para já são os melhores e são muito difíceis de obter, e portanto se calhar isto pode abrir aqui uma porta de acesso mais rápido e de acesso mais direto a estas empresas, e isso vai fazer com que pelo menos do lado de cá haja uma pressão para os utilizar para alguma coisa, e isso pode criar empresas de AI, que na Europa não há muitas, há bastante poucas até, e portanto pode haver esta pressão interessante nesse sentido. Eu acho que sempre que são coisas forçadas há um ponto negativo, não é? Porque haveria um plano que a União Europeia tinha para os países e agora vai ter de se adaptar a estes custos todos, a estes compromissos de investimento todos. Portanto, não sei se eles vão conseguir encaixar, mas pronto, não me parece ser, pelo menos não me parece ser dinheiro muito estúpido a ser gasto. Depois também há um compromisso, mas que não tem um valor de investimento, não é investimento, é de compra de material de defesa a empresas americanas,
e aqui claramente o Trump tem a sua mão, o seu stamp lá. Portanto, as maiores empresas de defesa, portanto, de armamento e de aviões e etc., são empresas americanas, e isto joga muito bem com a pressão que a NATO via Estados Unidos, ou os Estados Unidos via NATO fez para os países europeus aumentarem o seu orçamento de defesa para 5% do PIB. Já houve países a fazer coisas como construir pontes justificadas, que se calhar como coesão territorial ou qualquer coisa do género, a entrar nesses 5% da defesa, mas quando há um compromisso de comprar armamento, portanto aí não há volta a dar, não há como fugir, e portanto as empresas americanas mais uma vez vão sair bastante beneficiadas face a isto. Eu acho que lá está, se tivermos mesmo de comprar este armamento, que seja as empresas americanas também, porque apesar de tudo, em termos de qualidade devem estar, se não forem as melhores, estão lá em cima, e depois em termos de espionagem há uma garantia um bocadinho melhor de que aquilo que vamos estar a comprar, as ferramentas que vamos estar a comprar não vão estar a espiar os nossos serviços de inteligência, como aconteceu, por exemplo, com telemóveis, equipamentos da Huawei e coisas do género há uns anos. Se encontrar a notícia também põe aí, em que estavam a espiar secretamente as empresas de inteligência, as empresas não, as instituições e organizações de inteligência e polícia, etc., americanas. Isso também foi uma das razões pelas quais a Huawei foi banida lá nos Estados Unidos, e depois, entretanto, o Android, etc., uma série de coisas que foram acontecendo atrás disso. Em termos de... Ou seja, isto é o que a União Europeia se compromete a fazer. Os Estados Unidos comprometem-se, portanto, a baixar as tarifas para alguns setores estratégicos da União Europeia, principalmente os automóveis e peças de automóveis, que têm 25%. E supostamente vai haver um cabaz também de produtos que estará isento de tarifas, que são produtos que estão... E aqui estou a dizer supostamente porque já li duas notícias diferentes em fontes mais ou menos fidedignas. Eu vou deixar as duas, uma é no Echo e é mais recente, a outra é no Economist, mas também já teve alguns edits, portanto não sei qual é que vai ficar. Eu já vou explicar porque é que também ainda há muita incerteza à volta disto, mas basicamente vai haver um cabaz de produtos europeus que os Estados Unidos não consegue produzir para já, pelo menos, não sei se tem interesse, mas para já não consegue produzir, e que portanto vai ter de comprar sem tarifas, porque senão seria só prejudicial para eles. E teoricamente esses produtos são matérias raras. Depois também os materiais e ferramentas para as empresas de semicondutores, e aqui provavelmente a maior será a ASML, portanto aquela empresa holandesa que faz as máquinas que fazem os chips, e medicamentos, porque aqui na Europa também temos empresas farmacêuticas muito grandes que se calhar produzem alguns medicamentos que nos Estados Unidos ainda não estão disponíveis, e além de que tarifas em medicamentos, a única coisa que vai fazer é aumentar o preço para, ou seja, como é um conhecimento muito específico, acho que a principal consequência é aumentar o preço de uma coisa que é bastante sensível e bastante necessária para muitas pessoas, cujo Trump já cortou bastantes apoios do Medicare lá nos Estados Unidos, e portanto acho que ele vê isto provavelmente como uma medida popular, e portanto não quer que os fármacos sejam mais caros do que aquilo que já são, que nos Estados Unidos são bastante caros, porque não são de todo subsidiados. Ou seja, aqui em Portugal e noutros países da Europa eles são subsidiados pelo Estado, e é por isso que também são bastante mais baratos. Nos Estados Unidos isso não acontece, ou pelo menos não acontece em grande escala, e as pessoas chegam a pagar dezenas de vezes mais por medicamentos lá do que aquilo que nós pagamos aqui. Porque é que ainda há alguma incerteza então em relação a este acordo? Primeiro porque este acordo foi ou seja, eles chegaram a um esqueleto do que é o acordo, assim, a um formato do que é o acordo, mas em certas indústrias é necessário refinar estes valores, tanto os valores das tarifas, os valores dos compromissos, etc., principalmente, por exemplo, nestas que eu disse que são essenciais, ou seja, se vão ficar efetivamente isentas, vão ficar com uma tarifa mais baixa, reduzida. Depois também existe
uma questão que é, isto foi o acordo que a União Europeia fez, mas agora ele terá de ser aprovado pelos membros da União Europeia, portanto, provavelmente em Conselho Europeu, que é o conjunto dos primeiros ministros ou chefes de Estado dos países europeus, e portanto há países que certamente não vão gostar muito disto, prefeririam um acordo mais agressivo da União Europeia, ou seja, uma posição mais agressiva da União Europeia, mas há outros que certamente vão gostar bastante disto. O que é que eu acho que levou a Ursula von der Leyen a fechar o acordo com estes valores? Eu acho que provavelmente terá sido, ou seja, eu acho que ela não fechou o acordo sozinha, apesar de aparecer na foto sozinha, e isso gerou imensas críticas, porque parece que ela está a atuar sozinha em nome de um conjunto de países e que depois parece que não os ouviu, mas eu acredito que, por exemplo, a Alemanha e os empresários alemães, nomeadamente, estejam bastante contentes com uma redução de 25% para 15% nas tarifas automóveis, sendo que é uma das maiores indústrias. E é uma indústria que está não só pressionada pelas tarifas nos Estados Unidos, como também pela inovação que vem da China nos carros elétricos, etc. Acaba por ser aqui um bocadinho uma esperança que eles têm de continuar a vender automóveis para os Estados Unidos, porque de repente com esta redução já voltam a ser competitivos, porque as peças de automóveis, que muitas delas vêm da Europa, também pagam tarifa nos Estados Unidos, e portanto os automóveis feitos nos Estados Unidos com peças europeias também ficam mais caros, apesar de não pagarem as tarifas do produto final, mas se calhar com este valor já é possível equilibrar as coisas, e portanto de repente os Mercedes ou os BMW já voltam a ser interessantes, que se calhar com 25% de tarifa não eram. Portanto, voltando àquilo que eu estava a dizer, ou seja, eu acho que ela não agiu sozinha, obviamente, não poderia, e era uma coisa que acho que iria correr bastante mal. Agiu com estes interesses, isto é a minha opinião. Vai ser bom para algumas pessoas, vai ser mau para outras, porque havia produtos que estavam isentos e que deixaram de estar. Vai haver países que efetivamente têm uma economia mais dependente de algumas áreas que não estão dentro destas isenções e portanto também vão sofrer um bocadinho mais, e ainda não se sabe bem como é que estes países podem forçar também as negociações, ou seja, houve estas negociações e agora se Espanha quiser, por exemplo, descer a tarifa sobre produtos alimentares ou algo do género, será que tem uma ferramenta para fazer isso? Ou seja, vai falar diretamente com os Estados Unidos? Isso acaba por ser também mal visto dentro do bloco dos países europeus, ou seja, pronto, há sempre aqui esta incerteza de termos um governo por cima de vários governos, e isto acaba por afetar politicamente também estas coisas. Uma coisa que me esqueci de dizer foi que em termos digitais, tarifas zero, tanto de um lado como para o outro. Isto significa que transações digitais, por exemplo, comprar publicidade ao Facebook e etc., não vai representar não vai estar envolvido em custos tarifários. Isto também acaba por ser bom para o Trump, porque estas empresas subsidiaram muito da sua campanha e estão a contar com o presidente para fazer alguma pressão também sobre a Europa, principalmente no que toca a regulações. E depois, por fim, também outra coisa que eu me esqueci de dizer, que é, do lado da União Europeia também houve um decréscimo das tarifas implementadas aos Estados Unidos em algumas indústrias, e algumas mesmo houve um fim de tarifas, nomeadamente para alguns alimentos como peixes do Alasca, salmão do Pacífico e camarão. Todos eles tinham tarifas relativamente altas, provavelmente por existirem competidores diretos aqui na União Europeia, mas há outras indústrias em que as tarifas vão continuar. Portanto, nós teoricamente temos 10% de tarifa para os bens que vêm dos Estados Unidos, e alguns deles, também não se sabe ainda quais, vão diminuir. Ou seja, conclusão sobre isto: ainda vai haver alguns detalhes certamente a serem definidos e com mais finesse, não é? Vai haver ainda muito debate dentro da Comissão Europeia, do Conselho Europeu.
vai haver também ou isto mostra pelo menos que há uma base de acordo, e uma base de acordo dá estabilidade. E pior do que tarifas muito altas são tarifas altas, baixas, altas, baixas, altas, baixas. Portanto, não sabe, as empresas não conseguem atuar porque não sabem quanto é que vão pagar na encomenda que fizeram há um mês e que está agora a chegar. E portanto, pelo menos agora sabem, ok, o que eu tenho de contar são 15% ou 10% ou 7%, consigo passar se calhar destes 10%, 3 ou 4 pontos percentuais para os consumidores e absorvo a perda dos outros 5%, por exemplo. Isto é uma coisa que algumas empresas também já estão a fazer. A Ferrari, por exemplo, aumentou 10% do preço dos carros e o resto assumiu a perda, digamos assim, ou seja, o que seria naquele caso os outros 15%, não é? Dos 25%, mas agora pelo menos os 5%. E as empresas que tiverem margem e ou poder de pricing vão jogar com isto, mas pelo menos já sabem com aquilo que podem contar e é uma base para voltar a haver um negócio muito mais estável e se calhar para depois renegociar por cima desta base. Portanto, ok, podemos dizer que era muito melhor se tivesse tudo voltado aos valores pré-janeiro, claro que sim, principalmente numa economia bastante exportadora como a economia europeia. Não sendo possível, e já vimos que Trump não vai, apesar de ter estes delays todos, ele não ia desistir, ou seja, ia estar sempre a pôr e a tirar tarifas, e ele certamente sabe que isso causa também uma série de disrupções. Não sendo possível, pelo menos há um acordo que se calhar não foi o melhor, e portanto podemos questionar isto tudo, mas que vai dar essa tal estabilidade que é importante para as empresas continuarem a fazer negócio. Pronto, era este o tema, vamos ao próximo. Mais um caso de cibersegurança, neste caso de ciberinsegurança. Havia uma aplicação, ou há uma aplicação que se chama T-App, e que é, eu não sei qual é a melhor maneira de dizer isto em português, mas é uma Dating Safety App. Portanto, o objetivo é prevenir que existam problemas com encontros combinados online. Ou seja, como é que isto funciona? Basicamente, uma pessoa consegue publicar lá o perfil de uma pessoa que encontrou numa aplicação online. Isto é focado em mulheres, ou seja, uma mulher consegue publicar um perfil de um homem com o qual teve um encontro ou com o qual vai ter um encontro e publicando esse perfil consegue colocar lá comentários ou pesquisar, por exemplo, se a pessoa tem cadastro, se é um sex offender, se é um perfil falso, por exemplo, ou seja, consegue criar essa informação e outras pessoas que podem pesquisar pelo mesmo perfil conseguem no fundo ver se essa pessoa tem algum problema e portanto decidir ir ou não ao encontro. Ou seja, no fundo era como se fosse uma sala de gossip digital gigante e a aplicação tornou-se bastante viral porque há sempre também uma certa curiosidade e isto toca no nosso cérebro reptiliano, portanto o gossip e o drama e etc. E depois também porque os homens conseguiam ir à aplicação e ver o que é que estava a ser dito sobre eles, apesar de não conseguirem interagir com essa informação. E houve na sexta-feira um leak gigantesco desta aplicação em que foram libertadas 72 mil imagens. Porquê? Porque a aplicação foi vibe-coded e portanto não tinha a proteção de cibersegurança necessária, e quando a aplicação é pequenina ou quando não lida com dados minimamente sensíveis, ser vibe-coded acho que não tem problema. O problema é que neste caso de repente aquilo ficou viral, número 1 na App Store, claro que vai haver alguém a tentar entrar nos sistemas e ir buscar informação que é minimamente protegida. E então pronto, foi isso, entraram no bucket da aplicação, descarregaram 72 mil imagens essas que tinham selfies das pessoas, tinham prints, por exemplo, de comentários, de posts, de mensagens entre as pessoas e as pessoas com quem iam nos encontros, ou seja, tudo que fosse imagens que funcionavam na aplicação ou que viviam na aplicação foram leaked. O mais grave aqui não é as mensagens ou as fotografias das mensagens, etc. É sim o facto de que as pessoas para criarem conta tinham de fazer verificação pelo cartão de cidadão.
e essas imagens, em vez de serem utilizadas para fazer a verificação e depois apagadas, ou, por exemplo, essa verificação ser feita por uma empresa ou um serviço que é focado nisso, essas imagens eram guardadas em conjunto com o resto das imagens da aplicação. E, portanto, há 13 mil fotos de pessoas e dos seus cartões de cidadão espalhados pela internet, e isso sim já acaba por ser uma coisa mais grave. A empresa que está responsável por esta aplicação disse que só os utilizadores que entraram antes de fevereiro de 2024 é que foram afetados. Eu não sei quantas, ou seja, não é o que eu depreendo daqui é, e pela quantidade de informação, é os utilizadores que entraram antes de 2024, mas não interessa se o conteúdo que eles puseram lá foi posterior a esta data, ou seja, não é conteúdo de antes de 2024, é conteúdo de pessoas que entraram antes de 2024. Ainda assim parece-me um número bastante alto, porque só agora este ano é que a aplicação começou a ficar minimamente conhecida e viral, mas de qualquer forma, pronto, acho que também não há nenhuma razão para eles mentirem nisto, até porque provavelmente vão ser escrutinados e castigados, que as pessoas podem deixar de confiar na aplicação. Isto é interessante porque isto mostra duas coisas. A primeira é que este novo paradigma de aplicações construídas com AI é poderosíssimo, ou seja, as pessoas não estão a criar apps pequeninas que não têm interesse nenhum, não, estão a criar negócios mesmo, ou seja, uma aplicação que chegou ao número 1 da App Store não é uma aplicação Zeca, não é, no fundo, ou seja, a aplicação Zeca não no sentido técnico, mas que permitiu que aquela pessoa que tivesse uma ideia, construísse a ideia e que a distribuísse, e que provavelmente resolveria um problema qualquer com valor, porque teve imensa utilização, imenso interesse dos seus utilizadores. Ou seja, isso por um lado, e acho que isso é ótimo, e é uma coisa muito boa. Por outro lado, mostra também que muitas destas aplicações não têm o cuidado que terão aplicações feitas por developers, em que existe uma preocupação maior com a segurança dos utilizadores. Isto não é linear, porque há aplicações que são feitas por developers e que sofrem leaks gigantescos também na mesma, portanto uma coisa não implica a outra, nem vice-versa. Mas o que eu acho é que existem dois tiers de, digamos, vibe coding platforms, ou o que vocês queiram chamar, em que temos os lovables e os replits, etc., em que nós basicamente nem temos quase acesso ao source code. O backend é muito difícil de configurar, tem lá aquelas ligações ao Supabase e assim, e quem já testou vai comprovar isto, mas é muito complicado de conseguir criar isto de uma maneira que seja auditável, digamos assim. E depois temos as outras, tipo Cursory, Cloud Code e etc., em que nós estamos literalmente a falar com um terminal e ele está-nos a mostrar o código e conseguimos ver o que é que está a acontecer, e muito provavelmente, para além de haver uma diferença no funcionamento, há uma diferença, e eu acho que muito grande, entre as pessoas que utilizam o Cloud Code e as pessoas que utilizam este Lovable e Replit. Ou seja, as pessoas que utilizam o Cloud Code e Cursory, etc., provavelmente são pro-users que já sabem algumas bases de programação e que querem acelerar o seu desenvolvimento, e portanto usam aquilo como um companion para escrever alguma parte do código por si, mas que sabem exatamente aquilo que pedir. Enquanto que no Lovable e Replit, etc., deve haver pessoas que são um bocadinho mais leigas em termos de programação e que passam mais uma ideia de interface, digamos assim, que depois aquilo é capaz de reproduzir, portanto uma ideia mais de user flow e não tanto de funcionamento da aplicação, digamos assim. E pronto, é isso, e vamos ter os pro-users que vão usar aplicações mais difíceis, digamos assim, isso estou a dizer digamos assim muitas vezes, e os utilizadores mais noobs que vão usar as outras mais visuais. Já que estamos a falar sobre isto, eu criei uma app que se chama Feta, e é uma personal website mais blog, ou seja, pessoas que queiram ter um website pessoal, seja uma marca pessoal online, e que também queiram ter um espaço para escrever os vossos pensamentos que não sejam um LinkedIn, um Twitter ou etc., uma coisa um bocadinho mais recatada, digamos assim,
podem testar, é free forever, ou seja, vocês podem ir a feta.blog, criar uma conta e têm logo acesso a um subdomain. Neste caso vou dar o meu exemplo, alvar.feta.blog, e aquilo tem o meu site pessoal, vai ter lá uma série de blog posts que me podem apetecer escrever, vai ter o meu currículo, entre aspas, os meus socials. Portanto, é isso, é uma página pessoal, é um cartão de visita digital que vocês podem enviar a alguém com os vossos contactos, com a vossa experiência, com quem são, e pronto, estou a melhorá-la, estou a implementar uma série de melhorias agora, mas vão lá, feta.blog, experimentem, lá está, é grátis para sempre, tem uma versão premium que dá acesso a temas mais bonitos, digamos assim, e um domínio custom, ou seja, em vez de terem alvar.feta.blog, podem pôr o domínio que vocês quiserem, desde que sejam owners desse domínio, mas a versão base, digamos assim, é free for all, forever, e for all também, portanto vão lá e experimentem, e eu prometo que aquilo está bem feito, porque já consultei com pessoas que percebiam e que me explicaram como é que eu deveria fazer as coisas, além de que aquilo também não tem dados muito sensíveis, porque eu não preciso comprovar que as pessoas são quem são para criar um blog, e a informação que está lá a partir é pública, porque está num site pessoal de acesso público. Portanto, experimentem, acho que foi aqui uma experiência que eu fiz também para testar estas ferramentas, e acho que ficou super fixe, e era uma coisa que eu próprio me dava jeito de ter, e portanto construí para mim, e se mais alguém tiver este interesse, está aí disponível. Uma das features engraçadas, só para dar aqui showcase, é que dá para importar diretamente os posts do Notion, ou seja, se vocês tiverem uma página do Notion que já tem um blog post escrito, conseguem importar diretamente, e aquilo transforma, lê o Markdown, lê a formatação e transforma dentro de alguns limites de coisas que dá para fazer no Notion, que não dá para fazer online, digamos assim. Dá para criar logo o post e ficar disponível lá imediatamente. Pronto, vamos só agora umas mais rápidas antes de fechar. Agora, nas rápidas para acabar o episódio, temos aqui algumas muito variadas. A primeira é que a Polónia encontrou um poço de petróleo, o maior, ou as maiores reservas de petróleo da União Europeia. No entanto, estas reservas dariam para cerca de 1 ano e meio do seu consumo, o que pode significar que eles ficam com aquilo mais ou menos em formato de reserva, ou para crises, ou para ter um mix mais interessante, e enquanto continuam a explorar as opções que têm atualmente de importação de petróleo e gás natural. A Astronomer, a empresa cujo CEO foi apanhado no concerto dos Coldplay, acho que toda a gente provavelmente viu isto, fez um vídeo com a Gwyneth Paltrow, disse mal o nome dela, a responder, obviamente ironicamente, às perguntas que supostamente fizeram à empresa. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem, porque acho que foi uma boa saída da empresa face ao que aconteceu e ao que se tornou mega viral no mundo todo. Entretanto, também a Anthropic viu que havia muitos utilizadores a utilizarem o Cloud Code e com utilização muito expressiva, e portanto vai impor limites mais apertados, vai diminuir bastante o número de horas que tem e vai passar para um limite, em vez de ser a cada 5 horas, esse limite existe na mesma, mas vai haver um segundo limite, digamos assim, semanal, e portanto isto, se vocês forem aos Reddits e aos subreddits do Cloud Code, tem aí um rage gigante na internet por causa disto, porque havia muita gente que dependia disto, ou cujo trabalho acelerou bastante por causa disto, e que agora se calhar vão ter limites por causa de outros utilizadores que tinham aquilo a correr 24/7 em vários terminais ao mesmo tempo. E pronto, porque aquilo, só para explicar um bocadinho, aquilo tem duas versões, ou seja, é possível utilizar uma API e pagar por cada token que se gasta, tal e qual se estivéssemos a construir uma aplicação que usasse os modelos da Anthropic, os Claude, ou então a subscrição mensal ao chat
como se fosse o ChatGPT, mas da Anthropic, dá direito a um certo nível de utilização do Cloud Code. E era esse que as pessoas estavam a abusar. Há uma subscrição de $200, mas que havia pessoas a gastar o equivalente a dezenas de milhares de dólares utilizando essa subscrição de $200, e portanto foi isso que os fez aumentar o limite. Para acabar, temos aqui uma notícia que eu acho que é interessante. Para acabar não, aliás, antes desta que eu ia dizer que era interessante, uma mais curtinha. Todas as empresas estão a entrar neste mundo de coding platforms e a Google não quer ficar atrás, e portanto está a testar ainda em beta uma plataforma que se chama Opal para fazer o que eles chamam mini AI apps, e portanto aplicações que têm uma feature, fazem só uma coisinha, são mais ou menos visuais, também é prompt, vibe coding, whatever, mas eu acho que a Google, quando entrar nisto a sério, provavelmente vai ter uma ótima solução, porque os modelos são bons, eles têm muito conhecimento, têm acesso também a muitos dados, e portanto acho que terão aí, quando quiserem entrar nisto a sério e quando perceberem que isto é um bom mercado, agora com o Windsurf e toda aquela saga toda, eles eventualmente hão de lançar aqui qualquer coisa que eu acho que vai ser interessante e que vai fazer concorrência aos Cursors e aos Cloud Codes da vida. Agora sim, a última notícia. Houve um Coding Challenge, um AI Coding Challenge, que no fundo é como se fosse um benchmark, mas em formato de desafio. Mas para este benchmark, que se chama o K-Prize, só podiam entrar modelos open source e com uma computação muito limitada, portanto modelos relativamente pequenos. E o prémio foi para um prompt engineer chamado Eduardo Rocha de Andrade. O objetivo era responder correto a uma série de issues do GitHub, portanto issues reais, e depois o modelo tinha de olhar para a informação que tinha lá e tinha de responder àquilo. Como eu tinha dito, isto chama-se K-Prize, foi fundado pelo co-founder do Databricks e da Perplexity, o Andy Konvinsky, ou Konwinsky, não sei como é que se diz, mas pronto, co-founder da Perplexity e da Databricks, e ele disse que ia dar $1 milhão a quem conseguisse, ou a pessoa / modelo que conseguisse chegar a um score de 90% naquele teste. E portanto, vocês estão-se a perguntar quanto é que teve o vencedor, este Eduardo Andrade, neste teste. Ele foi o vencedor, ganhou $50 mil e teve apenas 7,5% das respostas corretas nesse benchmark. Isto porque, ponto número 1, lá está, só entravam modelos um bocadinho mais fracos. Eles acreditam que se entrassem os modelos, os flagships da OpenAI, da Anthropic, etc., este resultado seria mais alto, mas por outro lado eles queriam fazer um benchmark muito mais difícil do que o SWE Bench, que é o atual, digamos assim, mas cujo score dos modelos mais recentes já chega a valores como 75%, e portanto a lógica é criar um benchmark que seja muito mais difícil e que mostre que, apesar destes modelos já conseguirem fazer muita coisa e que conseguem, ainda há um gap gigante para os melhores dos melhores programadores e dos melhores desenvolvedores de software, que eles ainda têm de chegar lá. E pronto, foram as notícias por hoje. Foram aqui os temas que vos trouxe. Se gostaram, já sabem, deixem like, deixem comentário, deixem as estrelinhas, partilhem com alguém, experimentem o Feta. Se gostarem também, enviem-me feedback, tem lá o meu e-mail, ou vocês sabem também onde me contactar. Normalmente respondo quase sempre, só se não conseguir. E é isso, vamos para a semana.